E aí, Niche Friends, tudo bem com vocês? Bom, o que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês? Talvez você conheça um programa chamado Big Brother. Acho que é um dos programas aí de maior audiência que a gente tem aí, talvez da história aí da televisão. E aqui no Brasil, esse programa costuma fazer um sucesso bem considerável, certo? Então, provavelmente você já ouviu falar desse programa. E nessa edição aqui desse ano, né, edição número 22, estamos em 2022, é, está em pauta ali, né, alguns assuntos e dentre deles a alimentação. Como é da minha área, eu resolvi fazer um vídeo aqui com vocês para a gente trocar uma ideia aqui, discutir sobre algumas coisas, para a gente entender um pouquinho melhor, né, sobre alguns aspectos. Bom, um dos participantes lá é casado com uma moça que é muito famosa, eu não vou ficar citando nomes aqui para não dar mais, né, créditos aí, e a gente não precisa de nomes nem julgar as pessoas aí, certo? A gente tem nosso livre-arbítrio aí para fazer as nossas coisas, certo? Um dos participantes viralizou aí esses dias por comer pão. E aí outro dia ele comeu purê também de batata, lasanha, macarrão, enfim. Ele está se divertindo lá comendo tudo que ele consegue. Bom, sabemos se isso é verdade ou se não é, se é um meme proposital que ele, né, dentro da casa e a esposa dele fora, não que combinaram, né, porque até onde eu sei não existe uma comunicação com ninguém que está dentro da casa, mas a gente não sabe, né, com certeza absoluta se isso não é uma grande de uma brincadeira, porque falem bem, falem mal, né, se estão falando de você, você fica com uma visibilidade grande, aí seu nome cresce e de alguma forma você consegue rentabilizar isso daí, certo? Pois bem, até onde a gente sabe, essa esposa dele não permite que ele coma essas coisas, né? Principalmente ali o pãozinho, né? E aí o que aconteceu? Ele comeu o pãozinho lá, comeu vários, né? E aí o pessoal até falando que colocou um monte de manteiga no pão, enfim, que ele está se acabando ali com o pãozinho. Esse comportamento dele pode ser um reflexo de uma restrição, né? A gente, quando a gente faz um acompanhamento nutricional, nós temos muito cuidado, né, para não fazer grandes restrições para que realmente não aconteça exatamente isso que está acontecendo. Você faz uma grande restrição, depois o que você faz tem um efeito rebote, e aí você quer comer tudo que você vê pela frente. Então, não é que toda compulsão foi gerada por uma restrição, mas a restrição pode ser um grande impulsionador de uma compulsão, ok? Então, assim, para a maioria das pessoas, né, para quem quer emagrecer, não tem muito sentido a gente fazer grandes restrições, já que nós estamos pensando principalmente em saúde. Ah, mas Fernando, eu preciso emagrecer 20 quilos. Tudo bem, mas se você está precisando emagrecer esse peso, né, eliminar esse peso, o que, que a gente está pensando? Na saúde. Não é eliminar o peso por eliminar o peso. A gente está pensando em eliminar o peso para ter mais saúde, para ser mais saudável, porque esse excesso de peso aí no nosso corpo não é interessante, não é saudável. A gente já sabe que isso está relacionado com diversas doenças e desfechos ruins. Então, essa eliminação desse peso que a gente está programando, que a gente está pensando, é pensando na saúde, né? Em ter mais saúde, diminuir indicativos que vão favorecer doenças para a gente ter uma longevidade melhor. Ou seja, esse comportamento que ele está apresentando lá pode ser proveniente de uma grande restrição. O cara não consegue comer nada em casa ali, né? O pãozinho, lasanha, macarrão, enfim. Ele viu aquele negócio ali na frente dele, tá ali. Ele gosta, cara, a chance dele comer é muito grande, né? E aí, assim,
As informações que a gente tem é que ele eliminou 9 quilos em um mês. Isso é muita coisa. Eu não sei se essa informação é verdadeira, mas enfim, se isso aconteceu de verdade, isso é muita coisa. Para fazer isso, precisa de uma restrição bem grande. Sem uma restrição grande, é impossível perder 9 quilos em 30 dias. Faça as contas aí. Se essa perda de peso, 9 quilos, for só de gordura, essa conta vai muito longe, porque para eliminar 1 quilo de gordura, você precisa gastar 7.700 calorias. Agora faça as contas aí, 9 quilos vezes 7.700 calorias. Quantas calorias vai dar? Muitas calorias, não é mesmo? Ou seja, em 30 dias você teria que ter esse gasto a mais do que o seu gasto normal. Porque não é simplesmente pegar esse resultado e falar, não, então eu preciso gastar isso aqui em 30 dias. Não, é isso aqui a mais do que o seu corpo gasta para você ficar vivo. Certo? Porque aquilo ali é uma sobra, é um plus, é um a mais que você precisa gastar para você utilizar suas reservas, a gordura ali que você tem no seu corpo, como fonte de energia, para você conseguir eliminar todo esse peso aí, tudo bem? Então é muita coisa. E sem uma grande restrição, não tem como chegar nisso. Ou seja, isso, né, esse comportamento que ele vem apresentando, pode ser um efeito rebote do que aconteceu nesses 30 dias aí preliminares, entendeu? E nós temos também uma outra participante que vem apresentando um comportamento um pouquinho diferente, né? Eu não sou um grande acompanhador, né, do programa, eu vejo uma ou outra notícia, mas eu vi algumas notícias de que ela não tem comido muito pouco, inclusive a produção, né, do programa chamou a atenção dela, falou, você precisa comer, né, você precisa comer um mínimo aí. Porque se você não comer, você é eliminado do jogo, mas do jogo da vida, né? Então, assim, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa nutrir o nosso corpo. Sem nutrientes, não tem como o nosso corpo ser saudável. E para isso a gente precisa comer uma quantidade mínima de alimentos. E eu vi que ela apresentou alguns comportamentos muito parecidos de pessoas que têm transtornos alimentares. Não estou dizendo que ela tem, eu não sei. Ela precisa fazer um acompanhamento médico para ter esse diagnóstico, mas o que eu queria dizer aqui? Que isso é muito importante, né? A gente saber. Por quê? Porque é muito perigoso, né? A gente ter esse transtorno alimentar é uma coisa muito séria, isso precisa ser tratado. A gente precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, precisa de um médico, precisa de um nutricionista, precisa de psicólogo, para a gente tratar esse transtorno, que é uma doença, de uma forma global, para que a pessoa consiga melhorar a relação dela com a alimentação. E aí essa participante comeu alguma coisa numa festa, que eu não me lembro o que é, no outro dia ela não comeu nada, teve dia que ela comeu maçã e mais alguma coisa, então assim, ela está comendo muito pouco, ela não vai conseguir nutrir o corpo dela de forma adequada, e aí, por exemplo, né, vamos falar só um pouquinho do jogo ali, vai ter algumas coisas que ela não vai conseguir desempenhar bem, porque ela não está se alimentando, ela não tem tanta energia assim no corpo, tanto da parte muscular quanto da parte mental. Se tiver alguma coisa ali, alguma prova que ela precise pensar, raciocinar, o raciocínio dela está mais lento, porque o corpo dela não está saudável, ela não está conseguindo dar nutrientes suficientes para o corpo dela funcionar da melhor maneira. Então, assim, se tiver provas de pensar, provavelmente o raciocínio dela vai estar mais lento. Se tiver provas de força ou de corrida ali, por exemplo, ela também não vai ter tanta energia quanto um participante que comeu melhor do que ela. E até as provas de resistência, por exemplo, né? Se tiver que ficar parado numa posição, o músculo fica contraído. Como que você vai manter o músculo contraído por um grande período de tempo sem ter nutrientes suficientes? Então, assim, é uma coisa muito séria, é muito importante, que a gente precisa olhar com muito carinho, com muita atenção, né?
o pessoal do programa lá, né, a produção, eles precisam ficar de olho nela para que ela não aconteça nada de ruim com a saúde dela, e ela precisa se alimentar. E se você apresenta algum comportamento parecido com o que ela tem demonstrado ali, é muito importante procurar uma ajuda psicológica, tudo bem? Pessoal, uma coisa que eu sempre falo aos meus pacientes, ter ajuda psicológica não tem nada a ver com ser doido, com ser maluco, não tem nada a ver com isso. Todo mundo deveria fazer um acompanhamento psicológico, porque é muito importante. Todos nós temos alguma coisa na nossa cabeça que a gente precisa trabalhar. Às vezes tem uma dificuldade que a gente tem, às vezes a gente tem muita vergonha, por exemplo. Eu já tive essa vergonha, né, de você ter que fazer uma apresentação de um trabalho e você travar, né, você começar a gaguejar ali, você não lembra de nada que você estudou ali por dias, passou dias estudando aquele material ali para fazer a apresentação e chega na hora ali e você trava. O que você precisa fazer? Um acompanhamento psicológico para você conseguir ficar mais calmo e conseguir se apresentar, porque isso é importante, né? Não ali só no colégio ou na faculdade, mas porque depois no trabalho talvez você tenha que fazer apresentações também, né? Aí você vai fazer uma apresentação para o seu chefe, você trava ali, ou nem é para o seu chefe, é para uma outra empresa ali, porque tem um negócio importante para fazer, e aí você vai travar. Então, assim, isso é muito importante. Então, tem outras coisas que talvez não sejam assim tão sérias, né, como a gente costuma pensar, que também são importantes de serem trabalhadas. Às vezes a gente tem alguma dificuldade em casa, né, uma relação meio conturbada com os pais ou com os irmãos, enfim. Às vezes tem alguma coisa ali que a gente pode conversar ali com um psicólogo, enfim, e a gente pode trabalhar essas informações e lidar melhor com essas dificuldades que são normais, né? Mas que podem ser mais leves aí no nosso dia, na nossa rotina, certo? Então, se você está pensando em se alimentar melhor, ter uma vida mais saudável, talvez emagrecer, ou talvez ganhar um pouquinho de massa muscular aí, saiba que você não precisa fazer loucuras com a sua alimentação, muito menos no seu treino, tudo bem? Você consegue comer de uma forma prazerosa, tendo ali o seu pãozinho, né, no seu dia, e mesmo assim conseguir emagrecer. O que não dá para fazer? Você comer pão o dia inteiro. Você acorda, come pão, você almoça pão, aí lanche da tarde tem pão e de noite você quer fazer um lanche. Tem pão o dia inteiro. Então, assim, essa dieta é muito monótona, ela fica pobre em nutrientes. A gente precisa ter uma variedade de alimentos para ter variedade de nutrientes. Então, do mesmo modo que o pãozinho não vai te engordar, comer uma salada não vai te emagrecer. O contexto da alimentação inteira tem que estar pensada para favorecer o seu objetivo, seja emagrecer, seja ganhar massa muscular. O contexto é que vai dizer, porque não adianta você tomar uma dose de whey no dia, que quer dizer que você vai ganhar massa muscular, e o resto de toda a alimentação, entendeu? Então o contexto de toda a sua alimentação é importante para você chegar no objetivo que você quer. Se você gostou desse vídeo, se eu falei alguma coisa que você gostou, deixa o seu curtir aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que você me ajuda muito, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.